que nós tivemos nos outros 2 dias, a gente ainda tem muito a caminhar para termos acesso aos tratamentos eficientes para o melanoma no Sistema Único de Saúde. Mais do que lutar contra a doença, muitos pacientes ainda precisam lutar pelo acesso ao tratamento adequado. E é para falar sobre os direitos do paciente e orientações jurídicas que o auxiliem nessas situações, é que eu convido com muito prazer a nossa vice-presidente do Instituto Melanoma Brasil, a advogada Carla Gil Fernandes. Carla, boa noite. Carla já está conosco desde o início nos bastidores e agora se transforma em palestrante, né, Carla? Estamos aí, Beca, para trazer informação de qualidade para os pacientes. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre os direitos que a gente tem e tem que correr atrás nessa jornada aí do paciente com melanoma. Muito bem, Carla. Então, se você quiser compartilhar tua tela conosco. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver. Espera lá, vamos ver. Chegou aí para vocês? Chegou. Então, vamos lá, pessoal. Fecha o... Tem um quadradinho no canto superior direito. Fechado. Isso, perfeito. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a falar aí de um assunto super importante, porque como o doutor Rodrigo, a doutora Marina falaram, não basta a gente ter tratamentos disponíveis, a gente tem que ter acesso a esses tratamentos, né? Eu estou com um problema... Aqui, vamos lá, agora foi. Antes de começar, né, ou para começar, eu queria dar uma visão geral para todos vocês do que a lei fala aqui no nosso país. A Constituição Federal é a lei maior desse país, tá? Na hierarquia das leis é a lei de maior importância. E apesar de parecer uma coisa boba, né? A Constituição garante a todos nós o direito à vida. E a gente pensa, mas puxa, precisa de uma lei para garantir o direito à vida? E esse direito é desrespeitado? Sim, gente, esse direito é desrespeitado cada vez que a gente tem uma negativa de tratamento, cada vez que a gente tem uma negativa de fornecimento de medicação, esse direito é desrespeitado, mas está ali previsto na lei maior do nosso país. Outra coisa importante é que esta mesma lei, a Constituição Federal, garante que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, quando a gente diz Estado, a gente diz tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal. Eles são obrigados a fornecer saúde para todo paciente. Isso é extremamente importante que todos saibam, esses 2 aspectos gerais que a lei protege. Para a gente falar um pouquinho dos problemas dos pacientes com melanoma, eu vou separar em pacientes tratados pelo SUS, que tem uma realidade um pouco diferente dos pacientes tratados pelos planos de saúde. Vamos começar falando do SUS. Os principais problemas do paciente do SUS, quais são esses problemas, né, que todo paciente acaba encontrando no sistema público de saúde? Demora no diagnóstico, demora no início do tratamento, remédios antigos e acesso a medicamentos mais modernos ou mais eficazes, por enquanto ainda nós não temos pelo Sistema Único de Saúde. Esses são os 3 problemas que os pacientes enfrentam. Recentemente, em agosto, os pacientes de melanoma tiveram uma vitória enorme em relação ao Sistema Público de Saúde. Foram incorporados ao sistema público 2 imunoterápicos, nivolumab e pembrolizumab. Foi em agosto desse ano essa incorporação. Esses remédios para tratamento de melanoma metastático, né, em estágio avançado, esses remédios foram incorporados ao Sistema Único de Saúde, mas eles ainda não estão disponíveis. Por quê? Porque, de novo, existe toda uma burocracia, toda uma lei para que esses remédios estejam disponíveis para o paciente. O governo tem aí um prazo de 180 dias a contar da incorporação desses remédios para que eles sejam disponibilizados ao paciente. Então, se a gente fazer essa conta, assim, em fevereiro eles deveriam estar disponíveis ao paciente do SUS. Historicamente, a gente
sabe que muitas vezes o Ministério da Saúde não cumpre esse prazo. Então, é meio complicado, a gente está super de olho, a gente, né, vai cobrar, mas existe realmente uma chance desses remédios não chegarem ao paciente em fevereiro, como determina a lei. Mas nós estamos de olho e vamos fazer todo o movimento que for necessário para que isso seja incorporado, para que chegue realmente para o paciente que precisa no Sistema Único de Saúde. E aí, falando um pouquinho de problema, né, vamos falar um pouquinho da demora no diagnóstico. Melanoma é um câncer de curso agressivo. Claro, o doutor Rodrigo falou, a doutora Marina também, que a gente pode esperar uma semana, às vezes a gente não está perdendo tempo, a gente está fazendo um planejamento, mas às vezes a gente se depara com pacientes que têm ali suspeita de melanoma e que demoram aí 6 meses, às vezes 7 meses para confirmar esse diagnóstico. E aí, nesses 6, 7 meses, o câncer avança, né? Então, hoje nós temos em lei, a chamada lei dos 30 dias, um prazo máximo para que se feche o diagnóstico quando a suspeita que é melanoma, ele vai pedir aqueles exames, a biópsia, e isso tem um prazo por lei de, no máximo, 30 dias para ser cumprido. Tem que fechar o diagnóstico no prazo máximo de 30 dias. Recebemos muitas reclamações que esses prazos não são cumpridos. Mas vamos lá, a gente já vai falar sobre soluções sobre isso. Antes disso, vamos falar também, na mesma lei tem um dispositivo que fala sobre prazo de 60 dias para início do tratamento após o diagnóstico fechado. É outro prazo previsto em lei, então está lá na sua biópsia, que você teve um melanoma confirmado pela biópsia, está tudo ali bonitinho. O SUS tem no máximo 60 dias para dar início ao seu tratamento. O que é tratamento segundo a lei? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, esses são os tratamentos definidos por lei. Também recebemos muitas mensagens de muitos pacientes pelo grupo de apoio, pelo e-mail do Instituto, reclamando que esses prazos não são cumpridos. E é importante que eles sejam cumpridos, né? Porque a gente sabe que quanto antes a gente trata o melanoma, maior as nossas chances de cura. Então, o que fazer se esses dois prazos não são cumpridos? O que a gente tem orientado é que o paciente vá à ouvidoria do hospital onde ele faz o tratamento e faça uma reclamação por escrito. Os hospitais públicos disponibilizam ouvidorias para você fazer essas reclamações. Também existe a possibilidade de você fazer a reclamação no próprio SUS, na página do Ministério da Saúde tem a ouvidoria SUS, faça a sua reclamação, cite a lei, fale que esse prazo está sendo descumprido pelo hospital, e isso tem dado resultado, tá? Essas reclamações administrativas ou na Secretaria de Saúde, isso tudo você pode fazer, eles disponibilizam canais pela internet de ouvidoria para você fazer essas reclamações, e isso tem surtido efeito nessas reclamações, tá? E aí agora nós vamos falar um pouquinho da tal da judicialização, né? O que é a judicialização tão criticada por aí e tão falada por aí, né? O que é judicializar, gente? É você entrar com um pedido no Poder Judiciário de garantia de tratamento, de garantia da manutenção da tua vida. Isso é judicializar. Então, quando você está com melanoma avançado e você não tem opções de tratamentos viáveis pelo SUS, a sua única opção para ficar vivo, para se tratar, é judicializar. E é importante lembrar que nenhum paciente gosta de judicializar, porque você já está com o diagnóstico do melanoma, que é um diagnóstico pesado, e aí você ainda tem que lidar com advogados, com processo, com documentos, pega documento, junta documento, pega relatório médico, realmente é um peso a mais, mas infelizmente muitos pacientes não têm outra alternativa senão judicializar. O grande problema do tratamento de melanoma pelo SUS é que as diretrizes de tratamento, que são os documentos que o Ministério da Saúde faz, indicando quais são os tratamentos para melanoma, tá? Então, o Ministério da Saúde formula essas diretrizes, falando para o melanoma assim, usa dacarbazina, para o melanoma estágio 2, usa tal, faz radioterapia, tal.
Essas diretrizes, por lei, têm que ser atualizadas a cada 2 anos. Acontece que a de melanoma, a última diretriz válida é de 2013. Então, teriam que ter atualizações em 2015 das políticas de tratamento de melanoma, não teve. Em 2017, não teve. Em 2019, também não teve. Agora, em 2020, com a incorporação dos novos imunoterápicos, essas diretrizes estão sendo atualizadas. Mas essas diretrizes estavam muito atrasadas, elas não acompanharam, de fato, o avanço da medicina em relação ao tratamento de melanoma. Isso prejudicou muito o tratamento das pessoas que precisam de remédios mais eficazes. Esse foi um grande problema. Agora, vamos lá, vamos conversar sobre o que a gente precisa para dar início a um processo. Eu digo que a judicialização, o processo começa, não é quando eu entro com o processo na justiça, não é quando o juiz pega o meu pedido, que o processo começa na caneta do médico que vai te prescrever um tratamento. E eu digo isso não porque à toa, eu digo isso porque há uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, que vincula todos os outros juízes do país inteiro, de que, para se pedir um remédio para o Estado, ou para a União, ou para o município, você tem que ter um laudo médico fundamentado, expedido pelo seu médico, prescrevendo aquela medicação, falando que aquela medicação é imprescindível para o seu tratamento. E esse laudo ainda tem que falar que esta medicação tem mais efeito, é melhor do que a medicação fornecida pelo SUS. A gente encontra muita resistência de alguns médicos quanto a isso, mas esse não é um pedido dos advogados, isso é uma determinação do Poder Judiciário. Óbvio, os médicos não precisam falar, olha, o medicamento do SUS não presta. Os médicos podem colocar, olha, a imunoterapia cientificamente comprovado é mais eficaz, ou a terapia-alvo, do que a da carbazina, né? Porque aí a gente mostra que é a da carbazina, que é fornecida pelo SUS. Se o médico puder anexar algum estudo, enfim, esse é um requisito fundamental. Sem esse relatório médico muito bem fundamentado, esse seu pedido provavelmente não vai passar, você vai ter problema. Outro requisito que a gente precisa comprovar no processo é que o paciente não pode arcar com o custo do tratamento. Isso não é difícil de provar, porque os tratamentos são excessivamente caros, né? Então, a gente sabe que os tratamentos são caríssimos e a gente consegue comprovar isso juntando no processo declaração de imposto de renda ou comprovante de pagamento de aposentadoria ou de algum auxílio do INSS, se o paciente estiver recebendo. Enfim, isso é uma coisa fácil da gente comprovar no processo. Outra coisa que a gente precisa comprovar é que o remédio está devidamente registrado na Anvisa. Isso também é fácil, a Anvisa disponibiliza, os advogados providenciam, tranquilo, pela página da Anvisa a gente vê o que está registrado, só para quem não sabe, a Anvisa é a agência que regula o uso de medicamentos no Brasil. Esses medicamentos que a gente está mais familiarizado, que é o Nivo, Pembro, IP, os medicamentos de terapia-alvo, eles todos estão devidamente registrados na Anvisa, tá? Então, esses são os requisitos, o assunto é super amplo, mas a gente tem que cumprir com esses requisitos para ir buscar o nosso direito à saúde, o nosso direito à vida. Tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui de plano de saúde. Eu selecionei aqui as dúvidas mais comuns que eu recebo de pacientes. Primeiro, tenho melanoma, eu posso contratar um plano? Pode. Você vai entrar no plano como paciente que tem uma doença pré-existente. O que a lei fala a respeito de doença pré-existente? O plano vai te exigir o cumprimento de uma carência de um prazo máximo de 24 meses para o tratamento do câncer e exames relacionados ao câncer, né? Então, você vai ficar usando o plano para outras coisas, para exames mais simples, não exames de alta complexidade, mas exames mais simples. E para o tratamento de câncer, você vai cumprir uma carência de 24 meses no máximo, tá? Alguns planos negociam e deixam essa carência um pouquinho mais baixa, vale da sua negociação com o plano. Lembrando que mesmo doença pré-existente, para atendimento de urgência e emergência, o prazo de carência é de 24 horas. Uma coisa muito importante que o paciente de plano de saúde tem que saber: vocês são considerados
como consumidores para efeito de lei. Então, aquela lei que defende vocês na hora de fazer uma compra na loja, que é o Código de Defesa do Consumidor, ela vai defender, ela é aplicada aos pacientes de plano de saúde. Os pacientes são considerados consumidores, tá? Em plano de saúde, então eles têm toda essa proteção da legislação de consumidores. E no plano de saúde eu listei aqui alguns problemas que o paciente enfrenta também, comuns, que é a demora no atendimento, recusa de exames, a tal da dermatoscopia digital, mapeamento que sempre recusam, e também muitas vezes a recusa no tratamento porque não consta do famoso rol da ANS. Vamos falar um pouquinho do que fazer na demora para agendar consultas ou exames. É importante vocês saberem que a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é ela que regula toda essa relação entre clientes da operadora e o plano de saúde, tá? Se eles estão demorando para o seu atendimento, veja, no site da ANS existe ali uma lista bem discriminada de quais os prazos máximos que os planos de saúde têm para te atender. Então, se eles estão ultrapassando esse prazo, vocês façam uma reclamação na operadora de saúde, sempre por escrito. Isso vai gerar um número de protocolo. Guarde essa reclamação, guarde esse número de protocolo. Não resolveu? Vai para o site da ANS com este número de protocolo, faça a sua reclamação no site da ANS, que se o problema é demora no atendimento, isso vai acabar sendo resolvido na ANS, tá? Agora, quando acontece do plano de saúde recusar exames e o próprio tratamento, o que a gente faz? Primeiro, pacientes de plano de saúde, tenham em mente, quem determina o seu tratamento é o seu médico, não é o plano de saúde. Quem determina o seu tratamento é o seu médico exclusivamente, não é a auditoria médica de operadora de saúde, não é o rol de procedimentos mínimos da ANS, não é o custo do medicamento que você precisa. Quem determina é sempre o seu médico. Vamos falar um pouquinho, a maioria das vezes as recusas de tratamento é porque aquele tratamento ou aquele exame solicitado não está no famoso rol da ANS. O que é esse rol? É um rol de procedimentos mínimos que os planos de saúde têm que cobrir. Por que eu estou falando que é um rol de procedimentos mínimos? Porque é um entendimento da maioria majoritário dos tribunais do Brasil inteiro. Eu estou falando maioria porque teve agora um julgamento que foi contrário a isso, mas foi um julgamento só. Então, a maioria dos tribunais entendem que o rol da ANS é um rol de procedimento mínimo. Então, ali estão elencados os procedimentos que os planos devem cobrir, os procedimentos mínimos. Mas se seu médico pede fundamentadamente algum exame que não está no rol, o plano tem que cobrir, e esse é o entendimento da maioria das cortes do Brasil inteiro. Então, eu queria aqui agradecer a vocês, agradecer a oportunidade de estar falando, de estar divulgando a informação. Essa foto que está aqui é a minha própria cicatriz, eu sou paciente também, e se eu estou viva hoje é porque eu encontrei anjos médicos, porque eu fui buscar informação, esses médicos me apoiaram nessa busca, e é isso, gente, eu agradeço demais, e busquem informação, não deixem para lá não, a gente tem que continuar em frente, essa jornada é longa, é dura, mas informação salva vidas sem sombra de dúvida. Obrigada, gente. Obrigada, Carla. Excelente. Eu nunca tinha te visto apresentando, olha só, a gente trabalha juntas, né, tanto tempo. E lembrando, gente, que nós temos, dentro do nosso site, um espaço dedicado aos direitos do paciente. Então, tudo isso que hoje a Carla pôde compartilhar aqui conosco, vocês podem acessar o nosso site e obter mais informações. E, claro, ainda assim ficou com dúvida,
Nós temos aqui o espaço do chat para que você possa mandar as suas dúvidas e daqui a pouquinho nós retornaremos com a Carla para responder as dúvidas.